Os doutores estão vendo minha tela aqui que eu estou conferindo, certo? Beleza. Ontem, doutores, o planeta Terra se deparou com essa informação aqui. Nós vamos chegar certinho na ideia que eu quero fechar no final. A OpenAI lançou o Operator, né, que é o operador, que aqui está traduzido, nos Estados Unidos, uma máquina que vai mexer no seu computador e tal, tal, tal. Isso aqui já existe há muito tempo. Eles vão soltando essas ferramentas de tempos em tempos. Então, o que eu quero dizer é que os doutores vão ser sempre abordados com novos métodos e milhões de ferramentas, principalmente no ano de 2025 e no ano de 2026. Há uma briga gigante entre essas empresas, que nós vamos entrar aqui no detalhe, de trilhões de dólares. Então, eles querem capturar a atenção e sempre eles vendem a ferramenta com muito mais do que ela mesma faz. Está dando para entender? Então, quando os doutores verem essa bombada aí, dos agentes, esse tipo de coisa, vamos falar aqui do Operator, ele ainda está em teste lá nos Estados Unidos, e basicamente ele é um robozinho que mexe em coisa utilizando o nosso navegador. É um princípio de automação que ele vai evoluir no futuro, mas não fiquem ansiosos de pular de fase, é isso que eu estou querendo dizer. E agora eu tenho certeza que daqui 3 dias o Google vai lançar uma nova ferramenta revolucionária. Aí vai lá o Elon Musk, entende? Então, o que eu quero passar aqui já nesses 3 minutinhos é assim: foquem no simples, que o simples é o que dá a produtividade, agreguem ferramentas, como que eu posso dizer, que sejam baratas no começo, como é o caso do ChatGPT, que assinando pelo celular custa R$96 por mês, é um investimento que o advogado, eu acho que consegue fazer, o escritório consegue fazer para 1 ou 2 contas com tranquilidade. Então não fique preso nesses hypes. Nós vamos chegar no Operator quando o Operator fizer um sentido para o que a gente quer fazer dentro da comunidade ou da mentoria ADV Pro. Mas o que eu quero dizer é que agora o disparo de, como que eu vou dizer, de adrenalina que vai ter com relação a isso, agora o governo foi lá, colocou uma IA lá no INSS, que vai capturar fraudes e tal, e esse tema vai ficar muito. E esse tema sempre é muito exagerado perto do que as ferramentas fazem. Dito isso, não quer dizer que as ferramentas não podem nos ajudar de uma maneira fantástica. O que eu quero dizer é que esse hype, ele causa 2 coisas: a obesidade de informação, quer dizer, a nossa cabeça fica sem nenhuma direção. Digo isso porque eu sou um cara que compra curso, que participa de comunidade, que está nesse meio aqui, respirando essa coisa do digital há 10 anos, e a maioria do que está aí no mercado ou é mentira ou é supervalorizado. Beleza? Queria deixar esse ponto aqui já para a gente começar 2025, e eu, como meio que oriento os doutores, com toda humildade, eu tenho que como que eu vou dizer, me posicionar, né, quando aparece esses hype aí. Então, isso aqui é meio que um hype primeiro, vai ficar bom, a gente vai conseguir conectar ele com o nosso e-mail, talvez lá na frente direto com o nosso WhatsApp, talvez e com certeza lá na frente com os nossos tribunais aqui no Brasil com relação à API, mas hoje ele está só disponível ainda nos Estados Unidos. A gente não sabe onde ele vai, quando ele virar, e quando ele vir, ele vai fazer tarefas que, na verdade, são muito simples por enquanto, para poder pegar o feedback de quem está usando e tentar otimizar melhor a ferramenta. Dito isso, né, vamos às coisas que aconteceram dentro do mês de dezembro, que foi as grandes atualizações da OpenAI, e é por isso que o nosso curso ficou um pouco defasado que eu digo não defasado de qualidade, mas defasado com relação às novas ferramentas que surgiram. Então, os doutores hoje que têm acesso aí ao ChatGPT pago, né, e no gratuito também, algumas já estão funcionando, e aí nós vamos entrar bem rapidinho na questão do que nós vamos fazer na nossa área de membro, a partir de agora, e quero mostrar os novos ADV Bots para os doutores, e o novo criador de prompt, ele teve muitas mudanças muito legais. Então, ele está sendo atualizado sei lá, semana a semana, né? Surge uma ferramenta nova. Então, hoje a gente se deparou, por exemplo, com os tarefas. Aí eu quero saber se os doutores já estão usando, que a gente pode dar uma préviazinha aqui, mas os doutores vão ter uma aula sobre isso, né?
sobre o Tarefas, que é muito legal, que é mais ou menos um operator, que ele consegue rastrear informações, buscar em sites já alguma notícia, alguma informação e trazer para nós no nosso e-mail, no nosso celular. A gente não precisa fazer essa pesquisa. Então, se a gente quer ficar atualizado sobre um tema, teoricamente, a gente entraria no Google, né? E pesquisaria. Os autores podem criar uma ordem para ele, falar, busque sempre atualizações sobre leis trabalhistas, sobre leis de não sei o quê, sobre o assunto XPTO. Ele vai entregar para os autores no e-mail e uma notificação no celular. É muito bacana. Depois a gente pode dar uma passeada aqui. Eu criei 2 para testar e ficou muito bom, que é Notícias e as para advogados, né, que ele entrega para mim todos os dias. E essa aqui eu criei de curiosidade, né, sobre leis trabalhistas, e é muito simples. A gente dá um nome para a tarefa, e aqui a gente coloca, ó, enviar notícias sobre atualizações de leis trabalhistas. É muito simples. E escolhe a periodicidade. Ele vai rastrear, vai entregar no meu e-mail, e vai abrir uma conversa aqui para mim, todos os dias de manhã, que eu coloquei 9 horas, com todos os links que ele encontrou, com tudo aquilo que ele rastreou, e, obviamente, essas instruções podem ser mais rebuscadas e tal, buscando, sei lá, algum tipo de decisão e tal, e a gente vai falar muito sobre isso, que isso aqui eu acho muito importante, porque economiza um tempo legal. Ferramenta muito importante que a gente vai usar. Outra coisa que surgiu é esse assistente de voz, que os doutores, por enquanto, não precisam se preocupar, ele é muito ruim, deixa para lá isso aqui, quando chegar o momento certo, quando a gente conseguir colocar ele para poder conversar com a gente aqui sobre um documento específico, alguma coisa, os doutores também serão avisados, eu vou fazer o teste e a gente vai fazer. Beleza? Vamos focar aqui, quero deixar isso aqui bem registrado para os doutores que estão chegando agora e tal, porque senão fica uma coisa um pouco confusa, né? É tanto botão que a gente não sabe. Então, tarefas muito legal. O pesquisa está melhorando a cada dia, buscar na web, muito legal. Dá para a gente criar prompts, dá para a gente criar até um assistente para ajudar a gente. Eu vou falar sobre isso mais durante outras mentorias, mas vai dar para a gente usar muito o buscar, porque ele traz as referências, traz tudo aquilo, né? Vai ficar bem interessante nesse sentido. Ah, show de bola. Aqui. Agora, 2 coisas que aconteceram muito legal. Essa parte aqui, né, que eu gosto sempre de mostrar certinho, exibir ferramentas é só um atalho que a gente tem. Então, a gente pode ir para buscar aqui, bom, enfim, é um atalho. Essa lousa aqui é uma coisa que também, ela não é que ela mais atrapalha do que ela ajuda, né? Ela é meio que, eu não vejo ela como uma funcionalidade muito grande, já que a gente consegue editar direto no chat GPT. Então, isso aqui é só atalho de ferramenta. E, só passando aqui, os doutores entendem que, né, eu vou fazer uma aula sobre cada modelo desse aqui. Por quê? Porque no dia a dia os doutores vão usar mais o chat GPT-4, agora eles criaram o GPT-4 com tarefas, ó. Os doutores vão ver que ele muda aqui, e é aqui que a gente pode pedir. Me envie todos os dias e tal, criando um prompt simples. Ele vai registrar isso, ó. Me envie todos os dias notícias sobre o STF, sei lá. Ele está treinado aqui para poder registrar essa informação e guardar. É isso. E a gente pode vir aqui em editar, ó, e eu vou ensinar os doutores. Aqui ele fez em inglês, mas não tem problema, tá vendo? Pesquisas STF, e eu coloco a periodicidade aqui. Então é muito simples, legal, e eles criaram um modelo só para isso. E este modelo aqui, para os doutores entenderem, é o operator. Porque o operator nada mais é do que algo que busca ou interage com ferramentas externas. Então, eles testaram primeiro essa funçãozinha aqui, viram que deu bom, agora eles lançaram outras funcionalidades. Então, tudo vai chegar para nós no momento certo. Dia a dia, Rodrigo, estou aqui no meu escritório, é esse aqui. ChatGPT 4 para a maioria das perguntas. Ponto. Esse aqui, a IA mais avançada, reflexiva, vai chegar o momento. Todos esses modelos aqui, os doutores vão ter uma linha de 10 minutos explicando para os doutores que têm interesse. Mas já deixo registrado aqui, sempre mantenham aqui, ó. Ele dá mais chats por hora. Então, aqui os doutores têm 80 chats a cada 4 horas. É muito difícil travar aqui quando a gente está no papo, por quê? O chat não é a interação. O chat é quando a gente abre uma conversa aqui. Então, para os doutores fazer 80 conversas novas a cada 4 horas, é muito difícil.
Por isso que compensa o pago, né? E mesmo que bata, ontem eu estava fazendo os prompts, ele dá para nós uma limitação assim do tipo, volte daqui 10 minutos, 5 minutos, e ele libera de novo 80 chats. Então é quase que limitado o número de coisas que a gente pode fazer num planinho de R$95. Ele não vai travar nunca. E é a maior inteligência hoje da OpenAI bem treinada, e que pode nos deixar anexar documentos e tal, né? Tudo certinho. Então, ChatGPT-4 é isso que eu queria trazer bem rapidinho. A questão do Sora, que acabou de lançar, se os doutores ainda não se cadastraram, é bem simples. Então, no futuro, o que eu acho que vai ser interessante para a advocacia isso daqui, e não vejo muita função agora. Os doutores que querem se dedicar a isso, para fazer vídeos, esse tipo de coisa, existem outras ferramentas que, com prompt, conseguem fazer vídeos maiores, e eles entregam com mais facilidade um vídeo bacana, com um prompt menos robusto. O Sora, na minha opinião, é muito bom, mas para quem já está nesse nível aqui de prompt, de fazer imagens nesse sentido aqui. Todas essas pessoas não existem, esses locais nunca existiram, eles são todos criados por inteligência artificial. Isso aqui vai chegar no direito de uma maneira, sei lá, para poder fazer reconstituição de alguma coisa, para a gente bolar uma apresentação para o cliente, mas ainda é muito complicado no ChatGPT de ter boas imagens e bons vídeos através de prompts mais simples. O potencial da ferramenta é imenso, mas ele é um pouco menos para iniciantes, vamos dizer assim. Aí, o que outras empresas fazem? Eles pegam a inteligência do ChatGPT e trabalham isso para poder vender, que são essas ferramentas que os doutores já devem ter visto, por exemplo, crie mais, crie vídeo sem aparecer, crie, sei lá, alguma coisa. Aquilo lá passou pela mão de programadores e eles fazem uma coisa mais amigável para a gente. Então, a gente pede para fazer um logotipo, sai melhor, a gente pede para fazer. Então, aqui dentro, ainda para fazer imagens, é um pouco complicado, mas eu sei que os doutores vão ter curiosidade do Sora, e é realmente assustador a qualidade dos vídeos, por exemplo, a gente pensar que esse menino não existe, né? Que ele nunca existiu e ele nunca vai existir. Isso aqui foi feito através do conteúdo que eles pegaram na internet de outras pessoas, e através de um prompt, eu faço esse menino passar a existir. Tem a discussão ética, tem tudo isso, não vamos entrar aqui nesse caso. Então, o Sora vai servir também no momento certo para nós, mas eu acredito fortemente que não é o momento ainda da gente mexer com isso. Nós vamos chegar na parte que nós vamos mexer. Aí o que acontece? Temos aqui o nosso ChatGPT normal, né? Que todos já sabem, a coisa da configuração e tal, que vai ter tudo nas aulas lá, legal. E o que nós estamos fazendo dentro da comunidade ADV Pro ou da mentoria ADV Pro? Nós estamos otimizando a conversa com o ChatGPT, criando assistentes que vão salvar o prompt, né, que vão deixar aquilo já meio pré-salvo, né, vamos dizer assim. E aí tem os dois modelos, o cedo os ADV Bots para os doutores, vou falar sobre isso daqui a pouquinho, para a gente ter uma velocidade aí agora, que eu arrumei aqui um jeito de fazer mais rápido, e nós temos a oportunidade dos doutores mesmos criarem, e os doutores vão ter um módulo sobre isso, onde eu vou passar o meu raciocínio de como eu crio. Para ajudar a gente a criar, a gente tinha ano passado o mestre dos prompts jurídico, e agora ele se transformou no máquina de prompt jurídico, que ele vai entregar os prompts de uma maneira um pouquinho diferente, já pronto o assistente, e nas aulas eu vou ensinar os doutores a otimizar esse prompt. Antes, para os doutores que são mais antigos, ele dava muita sugestão, muita coisa, e agora ele cria um prompt mais inicial, robusto, e eu acredito que as sugestões do ChatGPT são inferiores à capacidade que os doutores têm de dar as dicas para eles criar o seu mais otimizado. Então, acho que ficava um pouquinho confuso, e agora ele ficou muito melhor. Eu já vou demonstrar ele aqui no final, mas ele ficou muito melhor porque ele vai dar meio que um auxílio para os doutores meio que montar, eles vão pedir aqui para ele, ele vai fazer, beleza? Então, atualização, máquina de prompt jurídico, vai ficar muito legal esse prompt aqui, e vai sair os assistentes já certo. Eu vou demonstrar aqui, os doutores vão entender. Novas versões de assistente GPT, ou ADV Bots, como a gente cria. Agora, todos que os doutores vão usar, ele vai ser através de
Atalhos. Eu quero que os doutores não tenham mais que se preocupar com relação a criar um prompt ou ficar aqui embaixo conversando muito com ele. Então, quanto mais opções eu dou de atalho para os doutores, que são esses botãozinhos, vamos colocar assim, é melhor. Então, eu fiz um teste desse aqui de PPC, ficou muito bom, que basta os advogados virem aqui selecionar essa parte, ele já vai entender que é para criar uma petição inicial. Vim aqui, coloquei os documentos, coloquei o embasamento jurídico que eu quero. Posso colocar até uma peça inicial minha como modelo, ele vai entregar muito mais rápido. E muito mais rápido, perdão. Muito mais já uma peça inicial bem robusta. Eu ensinando os doutores a editar, os doutores ganham mais velocidade. E os doutores nem precisam saber, se não quiserem, o prompt que está por trás. Então, todos os nossos vão ser atualizados para esse tipo de coisa, e a gente vai ter uma aula lá para isso, que isso aqui ficou muito bom, e eu testei muito isso daqui em dezembro. E ele também dividi por tópicos, né? Então, se for elaboração de peça, pô, tem essa daqui, tem essa daqui, tem essa daqui, tem essa daqui. Uma análise de documento, que antes eles não faziam isso, né? Meio que confundia o cara que era leigo. Agora não, eu quero fazer um cálculo, quero fazer legal. Estratégias específicas ele também vai dar. E caso eu tenha qualquer outra tarefa dentro do nicho do PPC Luas que eu queira que ele faça, eu seleciono 10 e ele vai entender e ele vai me pedir o que eu quero, mais personalizado, que aqui como tá, né? Uma ajuda mais personalizada. Olha, eu quero, enfim, fazer alguma coisa mais nisso. Mas a ideia de 10 botãozinhos já aqui, quero fazer um recurso administrativo, selecionei, coloquei aqui, ele já entendeu. Coloco o insumo para o recurso administrativo, aperto o botão, ele vai dar a preliminar da peça. Perfeita? Não. Aí que vem a parte dos doutores conseguirem editar, e vai ficar muito bacana o trabalhista, o previdenciário, e quantos mais os doutores quiserem que eu crie, eu vou criar e vou entrar numa questão daqui a pouco. Então, a atualização dos ADV-Bots, muito importante. Olha que legal isso daqui, doutores, agora, que aí os doutores vão entender, e aí eu quero que os doutores brinquem com isso aqui, os doutores que estão com o Pro já, o Plus, né, pago, o projeto já está liberado. Nada mais é, doutores, do que mini assistentes. Então, lá quando a gente vai criar um assistente, a gente não coloca o prompt e não faz tudo aquilo. Agora, vou colocar o contexto aqui para os doutores. O que acontece? Quanto mais a inteligência artificial fica criativa, e quanto mais base de conhecimento que ela pega da internet, e hoje essa base de conhecimento ela não tem mais qualidade, porque ela já está sendo uma base criada por inteligência artificial, então o que acontece? Ela rastreia, depois ela rastreia de novo, isso a gente chama de dados sintéticos. Isso vai haver uma dificuldade, não vou entrar nesse caso aqui, para a gente poder continuar crescendo a base de conhecimento das inteligências artificiais. Então, vou resumir aqui. É como se o QI de uma pessoa fosse subindo extremamente alto, que é a qualidade, que é a capacidade da inteligência artificial, mas aquele conteúdo que a pessoa está absorvendo, ele está ficando de menor qualidade. Então, não adiantaria nada eu ser o Albert Einstein e ler só livros porcaria. E a gente sabe que desde quando eles estão raspando a internet, a maioria dos dos conteúdos que estão na internet, eles são de extrema baixa, eu não estou falando não do jurídico, mas de tudo, de extrema baixa qualidade, porque o ser humano tem viés, o ser humano tem racismo, o ser humano tem tudo, tem aí vários pontos de vista. Então, a ideia da gente criar os assistentes e criar os projetos é que a gente utilize o cérebro do Einstein, muito bom, muito bacana, para orientar a gente, para poder dar dicas, para poder fazer, mas dentro de uma base mais controlada. Que a gente não vai utilizar aquela base que está já, vou colocar aqui uma palavra forte, já contaminada. Então é por isso que se fala na internet, isso é uma tremenda falta de conhecimento, na questão da alucinação. A inteligência artificial ela não alucina, ela busca o que estava na internet ou o que está na internet. E ela considera isso o que é mais postado. Ela não é inteligente como a gente, que iria fazer uma pesquisa de uma jurisprudência e iria entender o contexto ou a data que ela foi feita. Isso é uma deficiência. Para poder a gente sanar isso, olha que bacana. Os doutores podem pegar o seu livro jurídico, o seu processo, a sua peça, aquilo que o doutor quer analisar,
criar aqui agora, aqui, com um toque de botão, um projetinho, dar um nome para esse projeto. Pode ser um projeto para um cliente, pode ser um projeto para um contrato que os doutores querem revisar, pode ser um projeto para o marketing do seu escritório, pode ser um projeto para a sua produtividade, para a sua dieta, para o seu estudo do pós-graduação. E os doutores vão ter o controle de duas coisas: do comando, que é o prompt, e dos documentos que ele vai ler como base. Então, a ideia da alucinação passa a não existir ou ficar muito menor. Vamos ter um módulo também lá de projeto. Basicamente, os doutores podem colocar aqui caso do João, beleza? Do João, é um caso aí complexo que os doutores vão analisar, qualquer nicho do direito, qualquer coisa, ele vai usar a base, que ele tem sim, jurídica, do ChatGPT por trás, mas a gente tem mais controle aqui do que conversar no chat normal, naquele chat GPT principal, porque agora eu consigo colocar os arquivos, aqui ele ainda tem um pouquinho de deficiência, mas vai atualizar, que a gente não consegue trazer os arquivos ainda, do nosso Google Drive e do Microsoft OneDrive lá, igual a gente faz no chat normal. Mas no computador já está à vontade. Montei a minha pasta ali. Ah, eu quero trabalhar em cima disso aqui. Legal. Trago tudo aqui para dentro. Ele já vai considerar essa base aqui, ó, os chats neste projeto podem acessar o conteúdo do arquivo, ou dos arquivos, né? E aqui a gente vai botar a nossa instrução. É como se a gente... É como não, é real. Ao invés de a gente ficar no chat GPT principal com um amplo banco de dados meio que desnorteado, a gente vai pegar a inteligência do chat GPT-4, vai dar os documentos, e aqui nós vamos crescer junto, vendo quais são os melhores prompts para poder ter as melhores respostas. Para uma análise, para alguma... É muito legal isso daqui. Pode ver que já está escrito aqui, ó. Qual é a melhor forma do ChatGPT ajudar você com este projeto? Você pode pedir ao ChatGPT para se concentrar em determinados tópicos ou usar um determinado tom ou formato para as respostas. Então, nota que as inteligências aqui, o ChatGPT vamos generalizar, ele quer que cada vez mais a gente faça um uso mais personalizado, para que a gente tenha menos que corrigir, para que a gente fique mais satisfeito e continue pagando para ele o R$95 e ele continue alimentando a inteligência artificial através do nosso dinheiro. Nós somos usuários pequenos, tem empresa aí que paga milhões, né, por mês, e é a mesma lógica, eles querem que essas empresas continuem. Então, a personalização, o que os doutores vão ouvir muito falar daqui para frente, que não é bem esse termo, mas IA vertical, que é verticalizar o uso, que é a gente pegar e ter empresas, igual a empresa agora que foi contratada pelo governo para fazer a manipulação dos dados do INSS, ela é uma empresa que utiliza o ChatGPT, mas ela é vertical. Ela vai atender governos, aí vão ter muitas empresas que vão atender médicos, clínicas, e a gente pode, dentro do nosso pequeno universo no escritório, ou eu aqui em casa, ter a nossa pequenina IA vertical. O meu banco de dados, logicamente, é muito menor, né, do que o do governo. O meu propósito com ela também é muito menor, mas isso aqui eu acho muito fantástico. Agora, o que acontece? É sempre uma eterna... Como é que eu posso dizer? Um eterno aprendizado e um eterno mexendo nesse prompt aqui, vendo como é que ele está respondendo. Mas os doutores podem ter agora o prompt aqui, por exemplo, os seus documentos, dar aqui até uma prioridade, se for o caso, ó, vermelho, que seria mais urgente, né? E os doutores vão ter o projeto do João aqui. Ah, quero outro projeto para o meu estudo. Meus estudos. Pego o livro que eu quero estudar, eu tenho o meu projeto estudos. Tá vendo aqui do lado? Então, tudo isso é bem legal. E quando os doutores forem fuçando e mexendo, tanto como melhor ele lê os documentos, os documentos que eu falo são PDFs e Words mesmo, para ele ter melhor resposta. E a gente for ficando bom nos prompts, como é uma coisa nova, pô, isso aqui vai ajudar muito. Que seriam o que eu chamo de mini assistentes, por exemplo. Vão trabalhar com os prompts um pouquinho menores, mas muito focado dentro de uma tarefa, e não dentro de um contexto jurídico, que são os nossos ADV-bots. O ADV-bot, ele vai trabalhar como se fosse um advogado. E o projeto, ele vai trabalhar como se fosse, entre aspas, um advogado, mas prestando atenção
mais minuciosa dentro daquele projeto que precisa de uma melhor refinação. Aí isso aqui eu achei muito legal, os projetos de explorar, eu vou trabalhar muito em cima disso. Lembrando sempre a ideia dos nossos chats inteligentes, que é vir aqui nominar, que é o que nós vamos fazer agora, quando eu mostrar uma coisa aqui interessante que eu guardei para mostrar. Fora isso, a gente vai ter, dentro da nossa comunidade, porque é uma coisa que está ficando muito boa, que já passou da hora dos doutores terem um conhecimento, é a questão, por enquanto, né, de uma nova ferramenta, que é gratuita, e ela vem suprir uma, entre aspas, deficiência que o ChatGPT tem. Aqui, doutores, hoje, se eu pegar esse querido aqui que eu criei, e eu abrir uma conversa com ele, isso aí vai ser aberto um chat dentro do ChatGPT. Esse chat aqui é único. Não existe outro igual a ele. E aqui é como se a gente estivesse fazendo abrindo um caminho dentro do cérebro do ChatGPT com um prompt salvo, que é o nosso querido aqui, que agora os prompts ficaram muito maiores, não vou entrar muito nessa questão, mas aqui é um advogado previdenciário, que ele é especializado em BPC, ele age num contexto, ele tem as habilidades, agora ele já tem o nosso querido menu aqui, eu estou colocando exemplos práticos agora e também referências do mercado. Então, a interação aqui ela é única. Única que eu digo assim, ela tem que ser explorada ao máximo. Por quê? Porque as inteligências artificiais, ela tem um limite que a gente pode bater um papo com ela sobre um determinado tema. Aqui eu digo perguntas e respostas, né? Aí eu vou lá pedir para fazer inicial. Ó, vamos lá. Eu vim aqui, vamos lá, vamos simular aqui bem rapidinho. Vim aqui, eu vou colocar, me mostrem um modelo. Eu quero que os autores explorem muito isso. O botão, sempre, ou se pedir para fazer a tarefa aqui embaixo, tanto faz, mas aqui, começou a fazer. Aqui eu não dei nada para ele, ele vai me dar um modelo aqui da inicial. Ele abriu um chat. Ó, esse chat aqui. Esse chat aqui vai ser do caso da Maria lá, que perdeu o BPC, sei lá. Maria BPC. Maria. Eu sempre insisto nisso, porque é o que faz a diferença. Beleza. Antigamente, a gente coloca um ano atrás, se a gente começasse a conversar muito sobre o caso da Maria, colocasse bastante documento aqui, ele ia começar a ficar meio maluco, porque ele não tinha uma janela de contexto grande, né? A janela de contexto é janela, tamanho, contexto, aquilo que a gente está batendo esse papo aqui. Aqui a gente está dentro de um contexto. ChatGPT significa bate-papo com uma inteligência generativa. ChatGPT, Geral Prompt Transformers, que eles chamam que é um sistema de computador que transforma informação em outra informação. Eu não gosto de ser técnico, mas é mais ou menos isso. Show de bola. Mas o mundo evoluiu e hoje os doutores que usam o ChatGPT pago, os doutores têm mais ou menos umas 150 páginas de um livro para poder conversar aqui com ele. Então, tendo em vista isso, o que acontece? Poxa, se eu comecei aqui, coloquei os documentos da Maria, fiz a petição inicial, depois eu não vou ter que voltar a trabalhar nesse caso, eu não vou ter que passar um relatório para a Maria, eu não posso ter que, por exemplo, ter que pedir alguma estratégia sobre esse caso. Então, todos os documentos que ficarem salvos aqui, que os doutores vão anexar, mas todo o intelecto que os doutores abriram, né, colocaram aqui dentro, na questão de trabalhar mesmo nesse caso, ele não fica perdido. Por quê? Porque os doutores podem voltar a qualquer momento, isso é, eu digo em lapso temporal, de tempo, daqui 6 meses, daqui 1 ano, esse chat vai estar salvo aqui. E com relação à conversa, que ele vai trabalhar com precisão, isso é, se eu voltar daqui 6 meses aqui, fiz a contestação, fiz tudo, e eu perguntar lá embaixo, depois de 50 páginas que eu estou conversando com ele, o que nós falamos nesse chat, ele vai lembrar. Então é como se os doutores não perdessem nunca aquele trabalho que já foi feito. E pode sair daqui uma contestação, pode sair daqui análise, pode sair o que for, mas a ideia aqui é que a gente crie os textos e não perca os textos que a gente fez. Não abre outro chat. Fui lá, fiz a peça da Maria, fiz a análise do caso da Maria em um chat, aí eu venho aqui e abro outro chat.
Aí eu vou lá, faço a inicial da Maria no chat, eu pego a contestação e volto para outro chat. É certo fazer isso? Não tem certo nem errado. Mas se eu posso manter no mesmo lugar, e ele vai lembrar, é como se eu tivesse um assistente para o caso da Maria. Só que não é um assistente, um advogado para o caso da Maria, mas não é um advogado qualquer. É um advogado que cuida de PPC Loas. Então eu vou otimizando sempre a minha resposta. E aí eu não preciso ficar muito inteligentão e muito, como é que eu posso dizer, especialista no prompt. Porque o prompt já está salvo aqui atrás, e aqui eu posso conversar mesmo com ele. Olha, escreva melhor assim, inclui isso aqui para mim. Isso que você está pensando realmente é aquilo que é? Me dê aqui links e fontes para eu pesquisar isso que você me trouxe. Inclua essa jurisprudência. Haja como se você fosse o advogado fulano de tal. Eu vou ensinar tudo isso para os doutores, porque o que eu estou entendendo é que o segredo está em saber. Olha só, muito importante isso aqui, eu vou bater muito no canal do YouTube e no canal, enfim, tudo que eu falar a partir de 2025. Há uma fissura, isso aí fissurou, de criar prompts ou automações tão perfeitas que na hora que eu boto as coisas aqui, ele entrega perfeito. Tem que ser perfeito. Não. Olha só o que eu tive esse insight nessa minhas férias aí. Falei, não. É a gente, obviamente, ter uma pré-configuração dele muito bacana, mas o segredo está em quem sabe corrigir melhor. Porque, às vezes, com uma frase, você corrige. E ficar se matando e criar prompts muito robustos. É óbvio que a gente tem que ter uma configuração prévia. É muito melhor eu falar com esse chat aqui sobre o PPC Loas do que com esse daqui. Esse aqui não foi treinado. Eu vou começar aqui do zero. Faça uma petição para Maria. Aí vem aquelas aulas intermináveis que ficam dando na OAB e não sei aonde, que o cara tem que colocar, haja como advogado e tal. Ou esses bancos de prompts que os caras vendem. Aqui não. Aqui, se a gente tiver um bom banco de prompts de assistentes bem treinados, a gente vai ter o quê? Um atalho para já saber quais são os melhores especialistas para poder conversar. Ah, é BPC. Legal. Começar. Legal. Agora, o que eu quero fazer aqui? Quero analisar o caso dela. Quero ver o que eu posso fazer por essa pessoa aqui. A pessoa mandou todos os documentos? Show de bola. Olha o que ele vai falar aqui no 10. Não quer começar por nenhuma análise, por nenhuma elaboração de peça? Show de bola. Vem aqui, ó. Seleciona 10. Ele vai perguntar, olha, entendido, por favor, descreva a tarefa ou situação específica com a qual precisa de ajuda. Quanto mais detalhes forem fornecidos, melhor poderia auxiliá-lo de forma direcionada. Caso seja algo relacionado a, estou à disposição. Vem aqui, coloca o caso que vai ser colocado dentro do contexto do BPC, porque ele já está treinado como previdenciário, salva o chat ali com o nome do cara, e dali é bater papo com ele. Mas aí ele vai começar a entregar a peça, enfim. É claro que dentro, ele não vai ter duas coisas, né? A precisão exatamente daquilo que ele está entregando, e ele nem é treinado para servir o gosto da gente, a forma que a gente quer. Essa é uma confusão que tem. É trazer o ChatGPT como um Google, e se ele não entregar, então não presta. Ou é que ele tenha que escrever, não, pede para ele escrever de novo, pede para ele refazer, pede para ele ser mais robusto, pede para ele continuar pesquisando, para ele continuar fazendo, que vai sair perfeito. Só que vai sair muito mais perfeito e personalizado do que até propriamente o advogado sentando no computador numa folha em branco e trabalhando sozinho. Então, qual que é a ideia? Eu quero treinar os doutores muito bem, primeiro, para os doutores manipularem esses assistentes de uma maneira muito boa. E aí nós vamos chegar no final e eu vou mostrar. Aí vai ficar fantástico. Salvando o chat aqui, é bombou. Aprendeu a fazer projeto. Cuidou da LGPD. Entendeu a lógica de prompt. E salvar esse chat aqui. E aprender a fazer apertar esses botões aqui, doutores. Eu garanto que as respostas vão ficar cada vez melhores com o tempo do quê? De nós mesmos, indo aprendendo cada vez sobre prompt, a inteligência artificial ficando cada vez melhor e os doutores também entendendo o quê? O que a ferramenta se propõe a fazer, bater papo. A diferença aqui é que a gente bate papo de um jeito profissional. E aí, para eu encerrar essa parte aqui, de qualquer forma, se os doutores pedissem para outra pessoa fazer a peça,
teria que conferir. Os doutores agora tem um negócio aí que terceiriza a peça, né? Que contrata um monte de estagiário aí e vende peça, né? Por R$200, R$300, enfim. Tem um monte de serviço desse. Os doutores teriam que conferir. Então, por que a gente não ter esse pouquinho de paciência com essa ferramenta que escreve super rápido, a gente conferir e falar, não, tá errado. Não, peraí. Siga esse modelo aqui de documento. Me dê isso aqui mais robusto, ele vai dar. E com o tempo do uso da conta dos doutores, ele vai começar a aprender a responder melhor para os doutores, porque ele vai se personalizar ao usuário. Os doutores vão entender pelo uso. Ah, eu perguntei assim, respondeu melhor. Ah, eu perguntei assim, deu a resposta doida. Ah, eu perguntei assim, fez assim. E os doutores vão ganhar cada vez mais velocidade. Então, usar é importante e uma coisa que os doutores vão muito bem fazer, porque senão vira uma fissura. Ah, não, ele tem que responder certinho, senão o artigo tal, senão... E nós não estamos ainda em duas coisas. Nós, que eu digo humanidade, né? Numa inteligência artificial capaz de fazer executar isso de uma maneira tão precisa, e se fosse para eu criar um curso, que é o que vende a ideia por aí, ou qualquer pessoa criar um curso, a gente teria que fabricar, para sair a resposta imediata e perfeita, um engenheiro de prompt dentro de cada escritório. Um cara extremamente especializado, que teria que ficar o dia inteiro trabalhando nos prompts. Porque daí seria um engenheiro de prompt, que ficaria, não, eu vou consertar. E não é a nossa ideia. Eu quero entregar para os doutores um conteúdo prático, rápido, os assistentes para os doutores usarem, e que os doutores fiquem bons como usuários e não como os engenheiros de prompt. Portanto, os prompts eu vou criar quantos assistentes os doutores precisar, e a gente vai bater de frente muito com essa coisa da usabilidade. Como que a gente corrige melhor? Como que ele lê os documentos melhor? Porque se eu conseguir passar esse conteúdo para os doutores vão voar. E eu também, como, enfim, o profissional que eu sou, que aí eu sou engenheiro de prompt, vou pegando os problemas que os doutores me passam e encontrando soluções coletivas para todo mundo. A partir do momento que eu consigo transmitir isso para os doutores, e os doutores que tiverem interesse, que é uma outra fase, o usuário e o criador. Usuário e criador. Eu quero que os doutores, 90% sejam excelentes usuários do ChatGPT no escritório, mas sempre tem aquele que quer virar o criador. Aquele também vai ter um módulo, e aí ele vai ter que se dedicar um pouco mais para criar os seus assistentes. Eu confesso que eu estava fazendo isso um pouco confuso também. Eu achava que ensinar os doutores a criar o chat seria interessante. Criar o ChatGPT, fazer as coisas, e eu vejo que tem vários níveis de conhecimento com informática. A idade aqui também é bem disparate uma da outra. Tem aluno que é novo, outro aluno que é mais de idade, da minha idade, enfim, 50 anos. Então, eu passar um conteúdo inteiro para os doutores, eu mais confundo do que eu agrego. Agora, se eu der uma aula para os doutores, olha, doutores, clica aqui, conecta o advogado trabalhista aqui, clica no botão número 8 e sai uma inicial, aí os doutores vão falar, pô, mas a inicial não saiu boa. Ah, legal, agora vamos corrigir. Eu vou conseguir prestar um serviço de muito melhor qualidade para os doutores. Eu não sei se ficou claro isso que eu quis passar nessa apresentação aqui muito rápido. Então, doutores, qual que vai ser o foco só para eu dar a oportunidade dos doutores falarem esses últimos 10 minutinhos aqui até o meio-dia, eu vou ficar à disposição também para os doutores para esclarecer qualquer dúvida, mas, por exemplo, eu estou trabalhando muito nisso para quê? Para que os doutores vão falar, ah, Rodrigo, área do consumidor, estou precisando fazer uma tarefa aí, pintou aqui, ou o meu escritório, né, é focado nisso, bateu aqui agora, vai sair a resposta o mais, como é que eu vou explicar? Adaptada possível. Quer fazer uma elaboração de peça? Está aqui. Petição inicial para ação de indenização. Defesa em ação judicial movida por fornecedor. Recurso administrativo ao PROCON. Análise de documentos. Revisão de contrato. Análise de notas. Estratégia específica? Tem aqui. Quer um outro caso, outra demanda, dentro do consumidor, os doutores são especialistas, digita aqui o 14, seleciona aqui, coloca o documento que quer que ele analise e dá o contexto para ele. Olha, nós vamos trabalhar isso, vou ensinar tudo isso aos doutores lá dentro. Tem o seu viés, nós estamos do lado do cliente, pode escrever dessa forma. Minha cliente, Maria, comprou um ventilador e não recebeu. Aqui estão os documentos dela,
nós vamos aqui agora tratar de criar uma estratégia para poder ter uma indenização tal. E coloca. Ele vai dar a estratégia. Ah, Rodrigo, agora eu quero criar a peça. Cria a peça inicial, ele cria. Tá dando para entender? Que a gente tenha bons chats e que os doutores sejam bons usuários, sem necessariamente ser engenheiros de prompt. Porque realmente eu vejo que é uma coisa um pouco mais complexa, que aí tem que ser da opção da pessoa, entende? E o que vende por aí é isso, não é? Olhem, tomem cuidado. Se você botar alguma coisa lá, ele vai sair outra coisa. O advogado colocou lá e ele mandou falso. Isso tudo é hype, isso tudo é conversa. Não tem mais volta. Todos os estados vão se municiar de inteligências artificiais para poder cortar direitos. Essa é a grande verdade. Essa do INSS não é para pegar fraudador, é para poder dificultar o acesso. A Maria do STF é para poder barrar as iniciais que os doutores estão fazendo e já dar a negativa para nem subir para lá. Então, os doutores têm que estar preparados para entender o jogo que eles jogam para que a gente possa se defender aqui e ter um bom uso. Por quê? Porque se a inteligência artificial do lado de lá, então vai ter que ter inteligência artificial do lado de cá, porque senão nós vamos ficar como é que eu falo? Com uma espingarda contra um fuzil, né? Os doutores ficarem pensando em projetos complexos, esse tipo de coisa, demora muito. Aí, só para eu terminar mesmo, porque eu sou meio... vai ficar muito grande esse conteúdo, eu vou ter que cortar ele também. Mas aí, nós temos uma deficiência, igual eu entrei no caso lá do ChatGPT, que são essas 200 folhas. Então, pô, digo, legal. Para eu conversar aqui sobre um caso do direito do consumidor é muito legal. Mas na hora que eu coloco um documento com 200 páginas, 300, aí também ele não consegue ler. Porque da mesma forma que ele consegue me responder e conversar, é a capacidade que ele tem de fazer a leitura de documentos. Então, eu fiz um curso, na verdade, um curso não, eu fiz uma mentoria com um cabra aí, brabo, desse negócio de banco de dados, e realmente a gente chegou na conclusão que o notebook LLM, pelo preço, né, que é de graça, ele é o melhor para a gente usar. O porquê? Pela sua capacidade de leitura de documentos extremamente extensos, 5.000 páginas, 4.000 páginas, e não só isso. Ele consegue ler documentos extensos dentro de um contexto de assunto. E nós vamos trabalhar em cima disso. Eu vejo muito vídeo raso aí na internet que não fala isso. Mas os cadernos não são só para a gente poder criar, por exemplo, um documento. É para a gente criar um contexto, um grande assunto. Então, olha que bacana. Os tutores podem cuidar de um caso, pode cuidar de um estudo, né, uma pós-graduação, algum conteúdo que queira se aprofundar, pode fazer o seu próprio banco de jurisprudência e colocar aqui, seus próprios livros e doutrinas e colocar aqui, e ter esse banco de dados muito atualizado e muito preciso quando for buscar, porque essa IA aqui, ela não pensa como o ChatGPT. Ela não fica inventando conversa. Ela pega, a gente coloca aqui e faz caderno. Caderno, notebook significa caderno, né? Caso XPTO. XPTO. Os doutores terão tudo passo a passo lá. Só que aí, esse aqui é o meu caderno, que é relacionado a um tema, a uma coisa que eu quero me aprofundar. Pode ser um processo ou pode ser uma pós-graduação. Ele vai dizer para eu introduzir fontes. Essas fontes podem ser PDFs, texto, áudio, vídeos do YouTube, sites, texto copiado e colado. E eu vou ensinar os doutores a fazer isso sempre dentro de um contexto do caso, do contexto do estudo. Isso que é muito importante, para que todas as fontes daquele assunto sejam complementares. Deu para entender? Elas se complementam. Tudo aqui dentro desse caderno se complementa. Ah, eu quero criar um outro caderno, eu quero criar um outro assunto, é outro assunto. A partir daí, doutores, o que os doutores perguntarem sobre esses documentos aqui dentro, e eles tiverem até 5.000 páginas, essa inteligência artificial aqui traz para os doutores a resposta exata. O que foi que o juiz falou? Qual que foram os argumentos que ninguém fez? Qual que é aquilo ali? Dentro de um processo extenso, ele traz. A partir daí, os doutores podem criar guias de estudo, um resumo já desse documento para ler depois. Os doutores podem criar um podcast, que são 2 inteligências artificiais discutindo sobre esse caso, sobre esse assunto, sobre esse júri, sobre esse estudo, e os doutores podem ouvir aquilo, ele vai trazer um contexto bem informal e bem legal de ouvir, né?
mas não é uma leitura do caso, né? Mas é um comentário do caso, e aquilo serve para os doutores aprofundarem dentro de um caso, de um tema. Uma ferramenta totalmente gratuita, que é utilizada pela Faculdade de Stanford, por Harvard, pela NASA e pelas grandes faculdades de ciência do mundo para estudos de documentos extensos. Então, isso aqui é validado, os dados são seguros, uma ferramenta do Google, e os doutores também terão lá um módulo de Notebook LLM, que é uma IA muito boa. Então, as duas IAs que nós vamos bater muito aí, pelo menos nos próximos 3 meses, é ChatGPT, com assistentes novos, máquina de prompts, e o que mais vier, né? E a Notebook LM. É isso que eu queria passar para os doutores nessa hora, e eu quero que os doutores me digam duas coisas importantes. Os doutores voltaram agora do recesso, né? E os doutores estão usando a IA, estão aí já na ativa. Ontem tivemos um problema, né? Uma instabilidade aí, por isso que a reunião não foi ontem. Mas como é que está aí o uso, os usos dos meus assistentes, que eu vou melhorar? Me fala aí para eu poder ter uma ideia também do que eu vou trazer nas aulas lá do curso. Pode falar, doutor. Se quiser falar ou colocar no chat aqui, pode falar. Ô, Rodrigo, bom dia, Rodrigo. Oi, pode falar, doutor. Oi, tá escutando? Tudo bem? Rodrigo, eu queria te pedir um enorme favor aí. Eu vi que você colocou aí a respeito dos assistentes, né? Essa questão da gente não se envolver muito com a criação, apesar que eu já criei alguns ADV bots, né? Alguns assistentes, não nessa nova sistemática sua aí, né? Essa é nova, você provavelmente vai passar todo esse requisito para a gente aí, né? Para a gente criar os próprios assistentes. Cara, mas eu queria te pedir até um grande favor. Eu estou com uma urgência aqui no escritório, eu atendi um cliente essa semana, e é a questão de um erro médico, cara. Será que você teria condições de, durante o final de semana, fazer uma criação de um assistente especializado nessa área aí de erro médico, cara? Infelizmente aconteceu aqui um cliente, né? A esposa do cliente se submeteu a uma cirurgia plástica, cara, e veio a óbito. E aí eu atendi esse cliente essa semana e eu queria fazer alguma coisa nesse sentido, entendeu? Então, se você tivesse essa possibilidade de fazer um assistente aí dedicado a essa área aí, há condições? Vou fazer para o doutor e vou mostrar a nossa área de membros agora para a gente terminar no final, que aí nós vamos ter uma coisa bem legal que eu achei interessante, que é... o doutor vai ver. Mas sim, vamos fazer. O que o doutor faz? O doutor, não esqueça, vai lá no meu privado, lá, no WhatsApp. No seu privado, não no WhatsApp, não, né? Do ADV Comunidade, não, né? Também. E o doutor passa o contexto desse... Não o contexto desse caso, mas, por exemplo, passa o contexto desse caso. Pode passar. Pode passar lá. Fala, Rodrigo, passa um assistente lá e eu vou criar os assistentes agora. Eu quero criar pelo menos... Que agora eu vou ter um pouquinho de atraso, porque eu vou reformular isso, mas... E acredito que segunda-feira estejam todos prontos. Mas... Ou, no máximo, quinta-feira, na nossa reunião próxima, tá. Todos eles vão estar todos reconfigurados e o máquina de prompt jurídico. Tá, nessa nova sistemática aí, no caso, né? Segunda-feira eu criei alguns na forma antiga, entendeu? Mas como você já apresentou essa outra sistemática aí, bem mais rápida, né? Bem mais compacta, no caso, né? De informações e de dados, eu acho que seria interessante já eu adotar essa nova sistemática aí, no caso, então. Porque o que vai mudar? A gente vai acrescentar, o doutor lembra, né? Inclusive tem a aula lá, que aí nós vamos atualizar, que é personalidade, contexto, tarefa. Aí nós avançamos para personalidade, contexto, tarefa, habilidades, e eu comecei a criar os menus.
Só que aí, para eu explicar como eu crio aquilo, fica mais complicado. Agora, o que o máquina de prompt jurídico vai fazer, quantos doutores colocaram lá? Por exemplo, eu poderia até colocar para o doutor testar lá, mas o doutor colocar nele agora aí, ó. Quer ver? Muito rapidamente, que é a base que eu vou fazer lá. E aí vai estar atualizado também na... Porque até o doutor criando, ficaria muito melhor, por quê? Ah, eu vou dar essa dica para o doutor, depois o doutor me fala. O doutor vai vir aqui, ó, e dar um começar nele agora, e o doutor vai dar para ele o contexto do seu caso. Então, assim, olá, doutor, sou máquina de prompt jurídico, posso criar assistente jurídico GPT personalizado. Porque criar o doutor sabe, né? Ir lá, criar e apertar o botão lá. Por favor, descreva a área jurídica ou especialidade que deseja configurar no assistente, bem como o tipo de tarefa. Com base nas suas informações, estarei prompt inicial complexo. Eu vou até colocar aqui para anexar o documento. Mas se eu viesse aqui e falasse assim, crie um assistente especialista em erros médicos. Olha só, não coloquei prompt nenhum, mas ele vai entender esse primeiro prompt inicial. Ele vai ficar mais ou menos assim. Atue como advogado com experiência especializado em casos de erro médico no Brasil. Adote um tom técnico, porém acessível, para lidar com questões acessíveis, sensíveis de forma. Contexto. Auxilie o advogado especializado em casos de erros médicos, as seguintes tarefas: elaboração de peças, análise de prontuários, laudos médicos e as habilidades. O que cresceu aqui? O menu. Então, o menu agora, ele já entrega colocado. Então, o menu aqui é o quê? Um ADV-bot de erros médicos. Só que como o doutor... É que, na casa, o doutor poderia fazer isso para todos, né? Mas, por exemplo, se o doutor ainda quiser... aí, tá vendo? Pegou as referências e aqui ele vai fazer a crítica que pode fazer. Mas se o doutor colocar os documentos desse caso seu e pedir para ele fazer assim, crie um prompt neste contexto, ele vai interpretar, ele vai ser interpretado como um advogado especialista no erro médico, mas ele também vai ter informações sobre o contexto da tua cliente. Isso eu vou ensinar depois. O contexto específico do caso concreto ali, né? Aí ele vai ficar mais ativo para esse caso. Se eu segmentar, se eu jogar isso aqui lá no grupo, é legal, porque qualquer advogado que tenha qualquer caso de erro médico pode fazer. Legal, né? Porque aqui ele pode fazer, ó, uma elaboração de petição e tal, ele já vai ficar bem legal com essa personalidade, aqui já vai ficar bom. Mas eu vou ensinar, e aí, coisa, esse aqui que eu vou criar... E você disponibiliza quando essa máquina aí de prompt, no caso? Até hoje à tarde eu disponibilizo lá. O que eu quero tirar é essas críticas aqui, ó. Isso aqui atrapalha mais do que ajuda. Eu vou ver... Peraí. Quem sabe faz ao vivo, né? Já está liberado, doutor. Pode utilizar lá. Eu vou substituir o link e vou... Aqui. Tá. Pronto. Agora ele não critica mais, porque o que eu acredito o quê? Que as críticas que o ChatGPT faz, ele não entende muito o contexto que o advogado quer fazer, então confundiu um pouco. É mais, eu vou ensinar os doutores a ir editando ele mesmo. Ó, eu quero essa habilidade, eu quero a outra. Aquelas coisas que ele falava, ficava muito complicada para quem não manjava muito de prompt, né? Aqui ele dá exemplo. Agora ele vai dar exemplo aqui, por exemplo, ó, como você pode pedir exemplo? Eu quero um assistente para o advogado criminalista, com um tom tal, focado na elaboração. O doutor pode pedir para ele, quero um assistente especialista em erro médico. Pode escolher o tom e baseado nesses documentos que eu vou te passar. O doutor vai e coloca o caso aqui. Pode colocar. Ele vai pegar, ele vai pensar em cima do caso e vai criar um prompt, não só como um advogado de erro médico, mas um advogado meio que vai cuidar daquele caso. Daquele caso, Se o doutor for cuidar de outros casos, não seria muito legal usar ele. Deu para entender, né? Mas é um prompt que vai agilizar bastante aí. Mas aí eu faço o que você falou, eu deixo essa situação, essa utilização desse prompt aí dentro de um projeto, naquele caso concreto daquele cliente específico ali, entendeu?
Mas tá bom, te agradeço aí. Você já vai deixar disponibilizado aí, no caso, a máquina, no caso, fazer os prompts. Eu ainda vou dar uma utilizada nela no final de semana, mas já dá para usar, porque o doutor já entende mais ou menos como faz. Eu já fiz alguns. E os doutores que ainda não entendem, vai ter lá, dentro do nosso novo curso de ChatGPT, o módulo, né? Como é que chama? A aula. Máquina de prompts jurídicos, tutorial completo. Aí eu vou fazer alguns aqui, e principalmente aquilo, para eu terminar, que eu me estendo muito, é que na hora que ele entrega, olha como é importante a gente ter a capacidade de corrigir. Porque na hora que ele entregar o prompt, eu quero que os doutores deem o tom para ele. Mas o textão já vai sair estruturado. Ele vai ter uma personalidade, ele vai ter um contexto, ele vai ter a tarefa, ele vai ter o menu. E os doutores vão lá e vão corrigir. Eu não quero isso no menu. Tire. Eu quero que o meu menu tenha só 3, 1, 2, 3. Do jeito que o doutor quiser. Sei lá. Deu para entender, né? Eu quero que ele cuide desse caso. Então é muito simples de fazer, mas como eu fazia antes, a gente vai aprendendo, né? Conforme a gente vai dando aula, aí ele fazia questionamentos, aí ele dava dica, aí o cara ficava meio perdido. Então agora ele vai ter esse passo a passo. Ele ficava muito generalista, né? Ele ficava muito abrangente, né? Agora já vai ficar mais específico, né? E toda hora, como é que se chama? Tentando melhorar o prompt, mas ele ficava muito bom. Doutor Hélio, aí eu vou falar sobre isso agora, sobre essa parte da criação dos assistentes aí agora, para a gente finalizar. Doutora Flávia, vai ficar gravado, eu vou mostrar agora onde fica gravado, e já tem 8 mentorias lá do ano passado, que meio que são, né, atualizou bastante coisa, mas se quiser também assistir lá um pouquinho, colocar para ouvir, tenho certeza que vai agregar muito, e é isso que a gente vai falar agora. Os outros doutores têm alguma dúvida? Tem alguma coisa que queira acrescentar? Pode falar aí, e o doutor Hélio colocou uma coisa bem interessante, que eu vou mostrar aqui uma coisa, que eu acredito que eu cheguei num denominador comum aqui, para a gente, assim, que logo que o advogado entrar, ele, como que eu posso explicar? Ele já bota em prática. A teoria tem que ser muito curta, não dá, o tempo é muito escasso, tem que ser. Então, como é que vai funcionar, doutores? E aí eu me proponho a ir atualizando, e quando esse curso todo estiver completo aqui, eu vou avisar. Mas, nas mentorias a gente vai esclarecendo, e eu vou agilizar, porque também serão pouquíssimas aulas, coisinha curta, eu consigo explicar tudo isso muito rápido, é que vai ficar do jeito didático. Então, todos os doutores que estão aqui nessa reunião aqui ao vivo, e eu vou reforçar também agora, os doutores confiram se os doutores têm acesso a essa área de membros. Porque se não tiver, eu mando o link lá de novo, me pede lá no WhatsApp e tal, que eu mando. Todos os doutores têm acesso a essa área de membros aqui. O que é que constitui, Rodrigo, essa bendita dessa área de membros? São vídeos relacionados àquilo que a gente bate papo aqui na nossa mentoria. Então, a ideia é o seguinte, que eu entregue para os doutores conteúdos rápidos, gravados, que os doutores tenham dúvidas, e que toda quinta-feira eu fique aqui para a gente poder crescer dentro dessa 1 hora e meia que a gente fica aqui. Isso, no tempo, vai ficando cada vez melhor para todo mundo. Isso aqui não é uma plataforma de cursos, é uma área de membros, que é diferente. Os doutores vão entender. Quando os doutores clicarem aqui... Perdão. Volta aqui. Começo. No Começo por Aqui, eu vou gravar um outro vídeo, mas vai ser totalmente... explicando novamente esse novo formato para 2025, um videozinho rápido, para os doutores entenderem mais sobre suporte e tal, né? E um tour aqui por essa área. Legal. A partir de agora, nos vídeos dos cursos, eu nem vou mais aparecer. Serão tutoriais com a minha voz, vou colocar uma voz bem legal, vou salvar em HD, vou trabalhar o áudio, porque a minha cara aqui mais atrapalha do que ajuda. E os doutores vão ter aqui exatamente o passo a passo, desde a criação de uma conta, as ideias da área de trabalho que os doutores já sabem, né, a maioria, a aula de prompt jurídico atualizado para 2025, o módulo do máquina de prompt jurídico, e o módulo onde eu vou não entregar, mas aí que nós vamos fazer a aulinha de edição. Os doutores aprenderem o quê? Igualzinho, o máquina, ele está aqui como mestre dos prompts jurídicos, doutores, mas podem clicar aqui que ele vai ser o máquina, só vou mudar o nome aqui, né?
Eu vou mudar o nome daquele link, mas ele já está disponível aqui, é só clicar. Que está lá no nosso link lá. Os doutores têm que ter acesso a esse link aqui, que é o nosso banco de prompts, e que também está aqui, ó, dentro da nossa área de membros, a DVB Prontos, ele, ó, vai para cá. Todas as vezes que eu pegar e falar, eu fiz um robozinho novo, olha, tá aqui, postei uma aula nova, ela vai estar na nossa área de membros, e os links para os doutores num toque, escolherem aqui o advogado que querem que, que seja o auxiliar aí dos doutores, dividido por nichos, né, ou dividido no caso que o doutor fez a proposta aí, num caso de erro médico, que é um caso de uma tese dentro de um nicho do jurídico. Legal, Rodrigo. Aí aqui em cima, a DVB, pronto, tudo bem, aqui legal. Então isso aqui vai ser muito rápido, que isso aqui são 2 horas de conteúdo, eu consigo fazer tudo, e os doutores vão ter um tutorial. Aqui vai ter um quadradinho, Notebook LM, porque ele vai fazer parte da nossa trilha de conhecimento de LLMs, que são os grandes modelos de linguagem. Só que nem só de grandes modelos de linguagem vive um homem, né? Vive de outras coisas também. Respondendo a pergunta da doutora, toda quinta-feira, né, ontem por especial, teve o ChatGPT endoidou, mas voltou ao normal hoje, tivemos sexta. Mas por enquanto vamos deixar na quinta, vamos bater esse papo aqui de 1h10, igual a gente está fazendo aqui. Mas Rodrigo não pôde participar, quero que alguém do escritório veja depois, enfim, né, quero olhar de noite, show de bola. Tá tudo gravado aqui, essa daqui também eu vou subir ela até aí à tarde, né, até renderizar, no máximo amanhã. Ela já está disponível e eu aviso lá no grupo. Então a gente tem 1, 2, 3, 4, 5. Aqui ficam os conteúdos um pouco mais profundos, de 1h10, que os doutores agora que compraram agora, ou os que vão comprar, tem 54 encontros desses comigo. Então, é uma coisa que dá para matar muita dúvida e pode me chamar no WhatsApp ou vir aqui e me questionar toda semana. Aí, o que a gente vai fazer? Os doutores são mais antigos, entende que aquela parceria com a Jurismax lá, ela continua ainda. Então, aqui nessa área de jurisprudência, eu quero criar um jeito e um assistente para isso, 2 assistentes. Um assistente que seja muito bom para a gente usar de graça, não que a gente paga um GPT, né? Mas para a gente usar no GPT, né? De graça, né? Entre aspas, um assistente a mais. E ensinar os doutores também a criar esses assistentes num prompt exclusivo para a demanda dos doutores. Aí ele vai fazer a pesquisa, ele não vai trazer o inteiro teor, ele não vai trazer, mas a gente refinar bastante isso aqui, né? Para os doutores já encontrarem os links dentro de onde os doutores querem, para não ficar... Isso tem um jeito de fazer, e eu estou trabalhando nisso. Jurisprudência, cancelamento, né? Cancelamento de voo. Mas deu para entender, né? Aqui ele busca os sites, ó. Então eu quero que os doutores fiquem bons em fazer ele buscar o site que os doutores querem e entregar a resposta como os doutores quiserem. Aqui o site seria cancelamento de voo, eu errei. Cancelamento de voo. Então vai ficar bem legal. Ah, Rodrigo, tem gratuito aqui, ó. Gratuito que a gente paga, né? Vamos voltar. Mesma coisa. Ó. CDC, ó, Jus Brasil postou, aqui postou, tudo que está aberto ele pegou. Eu posso pedir para ele buscar de algum tribunal específico, né? Que ele pegou do TJ de São Paulo, mas eu posso pegar do TJ da Bahia, enfim, e trabalhar o nosso prompt para poder fazer isso, que é bem legal. E aqui, ó, vim aqui agora, eu tenho a certeza que o link é correto e o link é do site correto. Aqui não tem mais negócio de, ele deu o link errado. É só a gente trabalhar os prompts, ó. E aqui eu já tenho várias preliminares aqui que eu poderia, né? Ó, lança compilado de jurisprudência de cancelamento de voo e comércio digital. Me orientar por aqui. Legal. Mas tem as ferramentas que são mais aprimoradas, enfim, e a Jurismax é uma delas. Eles estavam numa fase de implementação e tal. Eu vou voltar a conversar com eles e a gente vai postar ela ou outra aqui, que aí sim os doutores podem assinar, e aí é diferente. Que elas são conectadas dentro dos tribunais, aí elas trazem tudo, né? Em tempo real, e os doutores com uma única senha podem fazer pesquisas em todos os tribunais do Brasil, e quando ele traz essa decisão, os doutores vão ter um assistente lá dentro, que vai poder conversar e tirar as melhores conclusões, e aí cada um quiser assinar, assine, e tal. Ferramentas. Estão usadas várias ferramentas com relação a ajudar as inteligências artificiais a ficarem melhores, do tipo plugins ou extensões, né? Extensões de tradução, extensão de transcrição de reunião agora,
tem umas muito boas, que são gratuitas ou muito baratinhas, que a gente salva aqui, ó, entra numa reunião como essa que eu tô, ou um vídeo do YouTube que eu tô assistindo, e ele vai transcrevendo aqui do lado já. Eu posso copiar aquele texto e jogar no chat GPT. Então, a ideia das ferramentas, eu vou trazer ferramenta que cria site quase que automaticamente para os doutores que precisam, que cria automação no WhatsApp, aquela coisa toda, para agregar no quê? Para que essas duas LLMs que nós estamos trabalhando todos os dias e os nossos assistentes fiquem cada vez melhores, porque daí eu não perco tempo nem fazendo a peça e nem, ou nem estudando o caso, aí eu vou ficar fazendo tempo, perder tempo com outras coisas, né, repetitivas. E as transcrições de WhatsApp são muito importantes, né, para os doutores que recebem muito áudio aí de 5, 10 minutos, né. Eu estou testando essa daqui, a título de curiosidade, ó, alertas e transcrições, ela é muito boa. Então, ela transcreve, ela anota aqui o áudio do advogado que chegou agora, eu jogo aqui, ela transcreve, e ela também cria alertas, que os doutores podem ter uma secretária aí, de graça, que vai lembrar de uma reunião, vai lembrar de uma consulta médica, esse tipo de coisa, e eu vou dar também essa indicação para os doutores lá. E para finalizar, vai ficar só esses módulos mesmo, mas aqui a gente vai ter várias aulas, então nós vamos ter mais LLMs com o futuro, né, mas aqui não vai ter só uma ferramenta, vai ter vários tutorialzinhos, então a gente vai sempre trabalhar dentro de módulos aqui. E para terminar, o que o doutor disse aí, o doutor falou, o módulo de ADV Bots, que é o módulo onde eu faço o quê? Agora, quando eu for criar um ADV Bot novo, eu documento isso. Então, os doutores vão ver eu usando máquina de prompts e eu pensando, colocando lá a base de conhecimento quando for preciso, ou utilizando um projeto, que seria uma coisa de bastidores. E aí, só para os advogados que têm interesse em se transformar em criadores, isso é, Rodrigo, quero ter o meu personalizado, ele já vem para cá, porque serão vídeos maiores e com um pouco mais de complexibilidade. Rodrigo, não quero saber dessas coisas aí, não. Eu quero saber de usar os robôs aí que você criar e vamos que vamos. E você vai me ensinando a editar ali e fazer. Legal. Dentro desse curso aqui de ChatGPT, o doutor vai estar apto para isso e eu vou entregar agora os 20 que tem aqui, né, 10, 15, e a ideia é que até o final do ano a gente tenha 100 aqui. Eu já vou, por exemplo, fazer mais 2. Um que o doutor Hélio aqui propôs, ó, encontra razões recursais. Doutor, depois me chama lá no WhatsApp e me fala mais sobre esse tipo de assistente e o que o doutor Norival propôs. Então, vão ter mais 2 lá. Deu para entender? Que os doutores vão conseguindo usar. Então, vai ser uma capacitação para quem quer ser um ótimo usuário. Quero nem saber desse negócio de prompt aí, deixa para lá. Vamos trabalhar em cima e o Rodrigo vai fazendo os prompts. Legal. E, putz, Rodrigo, eu queria mesmo. Então, vai ter aquele módulo lá e as aulas vão ser um pouco maior. Por quê? Porque eu quero compartilhar essa criação. Tem uma lógica nisso. Essa criação de ADV Bots no YouTube, talvez, alguma coisinha assim, para atrair mais advogados, que é isso que todo mundo mais se interessa, e ajudo muitos doutores que querem se aprofundar. O que eu entendi em mais de 200 reuniões que eu faço, que eu fiz aí nesses 4 meses, é que tem 2 níveis de profissionais do direito. O que querem utilizar a inteligência artificial e o que querem utilizar de uma maneira mais personalizada. E aí a gente vai ter esses 2 perfis muito bem atendidos, né, dentro da ADV Lab. Então, reforço aqui, doutores, aí já me encerrando os doutores que ainda não têm, vou gravar um vídeo lá agora e colocar no nosso grupo. Acesso ao nosso grupo tem que os doutores estão todos aqui, né? Tá certo. Aqui, no nosso grupo de avisos, né? Os doutores todos têm, ó. Inclusive, aqui, ó, em cima, os doutores têm também, vou dar um toque, acesso a esse link, ó, que tá aqui, e acesso a isso aqui também. Os doutores que ainda não se cadastraram, no próximo, eu vou dar uma reforçada lá, mas está aqui, ó. É que como eu já estou conectado, ele vai entrar direto. Mas basta os doutores escolherem um e-mail para cadastrar, qual que quiser, e uma senha, e os doutores vão ter acesso aqui. Mas eu vou reforçar agora lá no grupo. Perfeito, doutores. Deu para os doutores, eu sei que fica um pouco confuso, mas vai se desconfundindo aí na área, conforme os doutores vão vendo as aulas lá. E a gente vai se encontrando toda quinta-feira agora, tá bom? Se os doutores puderem também acompanhar lá no canal do YouTube, vou começar a postar agora a partir de fevereiro aí, porque tem muita coisa para fazer. E eu vou postar também, aí são vídeos mais curtos, mas os doutores também ficam ligados. Muito importante.
Para a gente poder testar, só rapidinho, os doutores também vão receber um relatório todos os dias. Eu vou testar uma coisa aqui, se der certo vai ficar bom. Aqui no Tarefas, ele faz esse rastreio para mim. Aqui, ó, para os doutores verem super rapidinho, um minutinho. Ele me manda por e-mail. Vamos ver o que ele mandou hoje? Aqui, vem aqui no meu Gmail. Ele vai mandar, doutores, para o Gmail que os doutores cadastraram para criar a conta. OpenAI, tá vendo? Ó? Ele mandou 2 updates aqui para mim. O Tendências da IA no Jurídico. Quando eu clico aqui, ele vai me mandar lá para dentro. Aí ele me manda tudo, ó. Todos os links e as referências. Peço, Rodrigo, aqui estão as últimas notícias sobre a no direito. Isso que eu não pedi muito detalhado. Então eu vou passar esse link, eu vou passar esses relatórios para os doutores também ficarem atentos. Os doutores podem colocar o seu alerta também, eu vou ver se eu faço isso todos os dias. Ó, desafios regulatórios, especialistas destacam a urgência de regulamentar a IA no setor jurídico para decidir, garantir ética e transparência. Aplicações no judiciário, saiu na revista FT, aqui saiu na Folha de São Paulo. Aqui, ó, INSS, 10 milhões de dólares para identificar fraudes. Então é legal os doutores ficarem informados. E como ele me dá esses alertas de graça todo dia, eu passo para os doutores, e os doutores vão poder fazer o seguinte, ó. Presta bastante atenção. Quando eu compartilhar esse link aqui, os doutores vão poder entrar e conversar e ver todos os links aqui. Então eu vou passar todos os dias lá, eu vou avisar depois lá no grupo, é bem legal. E vou pedir também para ele me mandar 10 sites por dia, para a gente ficar todo mundo na mesma página, ó, desafios legais, futuro promissor, espera-se maior integração, tal, isso aqui, ó, tem muito assunto, né, disso, ó. Então, ó, 9 impactos da inteligência artificial no direito brasileiro, isso aqui vai ser o assunto, doutores, o assunto. Ética no direito, né, junto, controle de dados, esse tipo de coisa, os doutores vão ser muito, mas muito impactados por isso, e eu peço mesmo que os doutores confiem em mim, que eu estou estudando bastante, e eu acredito que os doutores vão fazer o caminho mais curto e seguro para poder utilizar a IA de uma maneira mais prática e sem muito estresse, entendeu? De problema. Perfeito, doutores, eu agradeço. Mais informações eu vou passando lá no grupo. Já fica de antemão a nossa reunião para quinta-feira, 11 horas, né? Se não acontecer alguma coisa. E o que os doutores precisarem, pode contar comigo lá no grupo do WhatsApp.